É muito fácil ouvir um São Paulino falando dos mundiais, das conquistas. É muito fácil ouvir um corintiano falando da democracia. Ou um flamenguista falando da sua gigante torcida. Mas deve ser muito difícil um torcedor rival falar da história e exaltar e parabenizar um rival. Não é o meu caso. Por mais que eu pegue no pé, principalmente do torcedor palmeirense, por ser rival do clube que eu tanto amo. Mas, muito além disso, além de amar o São Paulo Futebol Clube, eu amo a história. E gosto sempre de contar a verdade. E se ontem o Palmeiras jogou com um uniforme idêntico ao da nossa seleção, tem um motivo. E você vai descobrir. Provavelmente você sabe. Mas é sempre bom refrescar sua memória. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E, claro, segue o Bravo, porque isso me ajuda muito a manter você informado sobre a verdadeira história do nosso rico e lindo, maravilhoso futebol brasileiro. Bora pro vídeo. Vocês sabiam que o Palmeiras representou a seleção brasileira há praticamente 60 anos atrás, na inauguração do estádio do Mineirão, no dia 7 de setembro de 1965? Pois é. Ontem o Palmeiras jogou no Allianz contra o Sport e venceu por 3-0, mantendo assim a busca pelo 13º título do Brasileirão. Mas foi em 1965 que o Palmeiras, já vivendo o período da primeira academia, era campeão, por exemplo, do Paulista de 63, do Rio São Paulo de 65. E foi de camisa amarela que a equipe do Palmeiras venceu a equipe celeste pelo placar de 3-0, com gols de Rinaldo, Tupanzinho e Germano. Na ocasião, o Uruguai havia garantido, por exemplo, a classificação para a Copa do Mundo de 66 de forma invicta, e era considerada na época uma das melhores seleções do mundo. No confronto, a seleção brasileira foi a campo com Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Julinho, Sevilho, Tupanzinho e Rinaldo. E na época, até pouco tempo, antes do nosso técnico ser estrangeiro, o único técnico de fora da história a ter dirigido o Brasil era o argentino Filippo Nunes, que era o treinador do Palmeiras lá em 1965. E tudo isso foi em meio à época áurea de times como o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. O Palmeiras foi o primeiro e o único time que representou a seleção brasileira com comissão técnica, jogadores titulares e reservas. A decisão de convidar o Alviverde partiu da antiga CBD, que hoje é a CBF. E devo dizer, com palavras de um grande jogador, que provavelmente deve ter sido algo mágico, imensurável para a época, e até mesmo nos dias de hoje. Foi o dia em que um único clube de futebol representou todo um país, toda uma nação. Não sabemos se vai existir uma homenagem desse tipo em algum outro dia, mas é algo que até hoje é lembrado e que o Palmeiras vai carregar para o resto da sua vida, na sua história, afirmou Valdir Joaquim de Moraes, o goleiro do Palmeiras canarinho naquela ocasião. E o troféu conquistado pela seleção ficou na sede da CBF por exatos 23 anos. E em 1988 foi decidido que o Palmeiras deveria honrosamente ficar com essa taça. E até hoje, deve-se pensar como esse jogo deve ter sido importante para a época. Essa homenagem que foi feita pela CBF, ao grande time, a primeira academia do Palmeiras. E você que é mais jovem, precisa sempre ser lembrado, saber disso e ter orgulho dessa história e desse jogo. Porque o Palmeiras foi por um dia o Brasil, a seleção. E isso ninguém vai apagar. Palavras do grande Ademir da Guia, o camisa 10
na partida contra o Uruguai. Parabéns ao Palmeiras pelos seus 111 anos de história. 26 de agosto de 1914. Uma homenagem do bravo sem clubismo de um São Paulino, amante não só do tricolor, mas da história e do orgulho de ser brasileiro e do nosso futebol. Parabéns.